Olá, bom dia, boa tarde e boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Futicaro. Meu nome é Renan e estou aqui hoje com os meus amigos Tiagão e Lelê para mais um episódio. Hoje, no episódio número 10, nós vamos estar falando tudo sobre a Copa Sul-Americana. Quero começar com meu amigo Tiagão. Bom dia, boa tarde, boa noite, Tiagão. O que você achou dessa tabela de classificação aí das oitavas de finais da Copa Sul-Americana? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo fã do esporte. Olha, agora teremos alguns confrontos um pouco mais interessantes, né? Vale lembrar para o nosso ouvinte que a Libertadores e a Sul-Americana mudaram nos últimos tempos, né? E como a Libertadores é o carro principal do torneio da América do Sul, a gente consegue lembrar muito mais simples que aumentaram as fases preliminares antes da fase de grupo. E na Sul-Americana, a gente teve o incremento dos playoffs, que é nada mais, nada menos que o quê? Aqueles segundos colocados que disputaram a Sul-Americana nativamente e os terceiros colocados que não conseguiram avançar de próxima fase da Libertadores. De uma forma que a gente consegue ter alguns confrontos interessantes de times que às vezes caem em alguns grupos e não conseguem seguir. Então, a gente tem alguns exemplos aqui para falar sobre os confrontos das rodadas finais e temos bastante brasileiros ainda na disputa, né? Ainda a gente tem chances de mais alguns brasileiros conquistarem ou chegarem próximo da Sul-Americana, que é muito bacana, porque abre mais uma vaga no brasileiro, é mais uma vez o cenário do futebol brasileiro sendo protagonista na América do Sul, e na minha visão é questão de tempo, nesse ritmo que o Brasil está, para o Brasil ser o país com mais títulos sul-americanos. Talvez da Libertadores possa demorar um pouco, mas sul-americanos no agregado cada vez mais brasileiros, né? A gente, infelizmente, ano passado, o Fortaleza teve a chance de conquistar esse título, não conquistou, mas com certeza nos próximos 5 anos, em questões de finais disputadas, imagino que os números, se já a gente não passou, né, com tantas finais disputadas, tantos clubes chegando, já tivemos finais entre brasileiros, né, coisa que não era tão comum, até na própria Libertadores, enfim. Então, a gente tem bastante confronto aqui interessante. Temos campeões de Libertadores, temos times novos no cenário, né, como por exemplo o Palestino, que é um time que surgiu aí nas últimas temporadas na Sul-Americana, ou seja, em algum playoff das competições da Conmebol, e temos os nossos brasileiros aqui, alguns brasileiros, inclusive, com uma campanha bem sólida no Campeonato Brasileiro, que pode sim fazer a diferença na hora de precisar disputar em relação ao elenco que tem dentro das competições que podem estar vigentes ainda, Renan. Bom dia, boa tarde e boa noite, Lelê. Nessa competição da Sul-Americana são, né, os que se classificaram para as oitavas de finais, cinco argentinos, cinco brasileiros, dois chilenos, dois paraguaios, um colombiano e um clube equatoriano. Queria saber de você, Lelê, o que você está achando aí dessa próxima fase aí das oitavas de finais da Copa Sul-Americana? Primeiramente, boa tarde, bom dia, boa noite, Renan, Tiagão e todos os nossos ouvintes. É uma Sul-Americana muito Brasil e Argentina e tendo o Equador ali como uma terceira via e o Equador que vem conquistando muitas Sul-Americanas, né? Tivemos, inclusive, os últimos dois campeões são do futebol equatoriano. Na minha opinião, tranquilamente, hoje o futebol equatoriano ele é a terceira força do futebol sul-americano, acima do Uruguai, acima do Chile, enfim, a Sul-Americana demonstra isso, mas também, de certa forma, em alguns momentos, a própria Libertadores também deixa essa sensação, com muitas vezes uma equipe equatoriana se destacando mais do que as outras ali fora Brasil e Argentina. E essa Sul-Americana, mesmo tendo muitas equipes argentinas, mesmo tendo a LDU, que é uma força significativa, e ainda mais a LDU que vai ter já um confronto acessível, e aí iremos explicar o porquê depois, vejo o Brasil muito forte. Na minha opinião, desde 2021 que o Brasil vence com o Atlético Paranaense numa final brasileira, Atlético e Bragantino, na minha opinião, essa é a temporada em que o Brasil está mais forte. Tem Corinthians e Bragantino que já estão garantidos um ou outro nas quartas, e aí eu vejo o Bragantino tendo munição para ir longe e vejo o Corinthians também tendo munição para ir longe, apesar de Bragantino e Corinthians estarem em momentos distintos no Campeonato Brasileiro. Tem o Cruzeiro que, na minha opinião, é o grande favorito, que vem fazendo uma campanha de recuperação espetacular. Não é loucura nenhuma pensar em um Cruzeiro que possa brigar ali no Brasileirão. Acho que não vai brigar, mas não é loucura pensar, porque o Cruzeiro se reforçou bastante, encara um Botafogo líder dentro do Newton Santos, com o Botafogo priorizando o Brasileirão e mete 3-0 com grande atuação do Cássio, mas também com ótimas atuações individuais do meio para frente. E tem o Fortaleza, que vem se acostumando a âmbito internacional. E isso é muito importante pensando em título. Foi vice ano passado, mas esse ano tá mais cascudo. Esse ano meteu
4 no Boca Juniors na fase de grupos lá na Arena Castelão. Então, é um Fortaleza acostumado já com esse tipo de jogo, e tem o Juan Pablo Vojvoda, que na minha opinião é top 3 técnicos que temos hoje no futebol sul-americano. E além de tudo isso, tem o Atlético Paranaense, que é outro gigante quando o assunto é sul-americana. Ganhou em 2018, ganhou em 2021, também é uma referência quando citamos Libertadores, apesar de não ter vencido. Muito se fala que o Atlético Paranaense é o maior clube da Libertadores que não a venceu, porque chegou em 2 vezes numa final, e além de ter chegado 2 vezes em uma final, tem muitas participações, muitos mata-matas ganhos e também muitos gols, vitórias envolvidos. Então, assim, o Brasil tá muito bem servido e Renan, creio eu que apesar de termos 5 argentinos, termos a LDU e termos também ali um palestino, um Independiente Medellín, que pode sim surpreender, na minha opinião, após 3 anos, a Sul-Americana retornará ao futebol brasileiro. A questão é, quem será o Felizardo? Eu vou ser sincero pra vocês, eu fico um pouco triste com esses confrontos brasileiros, assim, logo de cara, nas oitavas de finais. Tiagão, o que você acha aí desse confronto Bragantino e Corinthians? Quem sai dessa fase aí para as quartas de finais? Tem como a gente escolher um dos dois? Olha, eu acho que tem, e dessa vez tá super tranquilo, né? E aí eu vou usar como a primeira referência os clubes, de um dos dois clubes, apenas um, né, conseguiu chegar numa final, que foi o Bragantino. Então já mostra que o Bragantino conhece esse torneio, tá acostumado a jogar, principalmente nas últimas temporadas, principalmente essa competição. É um time muito emergente aqui no Brasil, ele é uma SAF que não é SAF, né, estatutariamente, mas é um clube empresa que trouxe um profissionalismo ao todo ao redor ali na área de Bragança Paulista, contratando jogadores jovens, apostando em alguns nomes também já conhecidos, e consegue formar boas equipes e vem disputando regularmente o Campeonato Brasileiro, sem chances de cair nos últimos anos. Então é um time que já se consolidou. Então hoje, quando a gente olha a classificação do Campeonato Brasileiro, a gente vê o Bragantino com 25 pontos e vê o Corinthians com 19, talvez a gente possa pensar que os times estão próximos em relação a desempenho. Mas os momentos, eles são distintos. Embora não seja o melhor momento da temporada do Bragantino e nem o melhor momento da temporada do Corinthians, aliás, o melhor momento da temporada do Corinthians é a temporada do ano passado, porque essa temporada não existiu nenhum momento, algo que possa se chamar de bom, talvez essas últimas 2 vitórias, mas meio que o ciclo já voltou ao normal quando perdeu para o Atlético Mineiro no último domingo. Eu creio que o Bragantino ele leva vantagem nesse confronto por ter um elenco melhor, por ter um time que já conhece a competição mais do que o Corinthians, né? Muito por conta desse novo regulamento, enfim, das mais vagas que existem também ali para a equipe, e é um time, na minha visão, mais qualificado do que a equipe do Corinthians, né? O Elinho, para mim, é um dos grandes destaques dessa equipe, é um jogador jovem, revelado no cenário paulista, enfim, despontou no São Paulo e já está há um bom tempo no futebol de Bragança. Tem o Pedro Henrique, um conhecido também da equipe do Corinthians, zagueiro, né? Não tão jovem mais, mas ainda um zagueiro com bastante tempo de carreira, vai completar ainda 29 anos. Então eu vejo que o Bragantino é o time mais preparado e mais qualificado. Só que aquela questão, né? O que a equipe do Corinthians talvez possa se apegar é na questão de que o jogo de volta, a decisão, a partida decisiva, seja no estádio do Corinthians. E o Corinthians tem, né, nesses últimos anos, mesmo não jogando bem, mesmo com tantos problemas extra-campo, o Corinthians em decisões em relação ao seu estádio, pelo menos vem fazendo um pouco mais do seu papel. Ano passado foi eliminado na semifinal da Copa do Brasil, mas venceu o seu jogo dentro de casa contra o São Paulo. Foi eliminado para o Fortaleza, mas o resultado que eliminou foi o resultado da partida de volta, que aconteceu lá no Ceará. Recentemente chegou à final da Copa do Brasil, onde perdeu nos pênaltis para um Flamengo, que para mim, na minha visão, era um Flamengo na parte do ataque melhor do que hoje, mas hoje eu entendo que o Flamengo tem um equilíbrio até maior com o trabalho que o Tite vem fazendo. Enfim,
a Arena do Corinthians ela pode ser um fator decisivo desde que o time não saia perdendo por uma grande desvantagem nessa primeira partida. Acredito até que um empate seja um resultado muito importante, porque vai deixar o confronto em aberto, e aí toda essa questão de o Bragantino já disputou uma final, o Bragantino tem uma equipe mais qualificada, é um time que não tem problemas extracampo ao nível que o Corinthians tem. Eu acredito que aí sim, aí talvez no nosso próximo episódio a gente pode estar falando sobre uma mudança de protagonismo e de favoritismo. Mas hoje, no momento que a gente grava, total favoritismo aqui pro Bragantino, e eu acho que o Bragantino vai acabar passando das equipes paulistas nesse confronto, Renan. Então, Renan, vou até utilizar ali a mesma linha de raciocínio no episódio sobre a Copa do Brasil. O Corinthians, ele está numa situação delicada ainda no Campeonato Brasileiro, porque ele ainda tem equipes ali abaixo dele com jogo a menos. O Grêmio, por exemplo, o Cuiabá. Então, o Corinthians, em circunstâncias naturais, o Corinthians pode estar na zona do rebaixamento quando equalizar e todo mundo tiver ali o mesmo número de jogos. Então, por conta disso, eu ainda fico na incerteza até que ponto o Ramon vai ou não priorizar as Copas. Teremos a nossa resposta quarta-feira dessa semana, quando teremos o duelo em Corinthians e Grêmio. E o que deixou a sensação no duelo contra o Atlético Mineiro é que o Corinthians talvez vai utilizar as Copas para mesclar jogadores, porque ele foi com força máxima. E eu não imagino o Corinthians ir com força máxima nesse domingo quarta, porque o Corinthians não tem um elenco tão vasto, inclusive até uma estatística interessante, de todos os clubes do futebol brasileiro, o que mais utilizou jogadores no Campeonato Brasileiro foi o Corinthians, 37. O Palmeiras, por exemplo, utilizou 27. Então, assim, só para vermos o nível aqui das equipes da capital. O São Paulo utilizou 30. Então, assim, é um Corinthians que tem a quarta maior folha salarial e não consegue minimamente manter ali um elenco estável, temporada após temporada. E em 2024, idem. Então, é um Corinthians que teve que utilizar muito jogador da base, ainda tem muito jogador da base sendo utilizado. Então, assim, é um Corinthians que me deixa dúvidas. Então, eu vou traçar um paralelo. Caso o Ramon Dias priorize a Copa, para mim o Corinthians passa. Porque o Bragantino é um bom time. Gosto muito do Pedro Caixinha. Inclusive, o Pedro Caixinha é um dos poucos treinadores no futebol da América do Sul que utiliza a marcação individual, que é algo que está voltando, rotineiro nos anos 70, 80 e 90. E aí vem a marcação por zona, também muito bem ali potencializada pelo Guardiola, se tornando tendências em Copas do Mundo, nas equipes europeias. Só que aos poucos, justamente por todo mundo utilizar a marcação por zona, temos alguns adeptos da marcação individual, da marcação raiz, podemos dizer assim. O Pedro Caixinha é um dos poucos no futebol brasileiro que faz isso. Então, sou fã do técnico português, só que aí não é nenhuma culpa dele, na minha opinião. É que o Bragantino, e até também cito isso no episódio da Copa do Brasil, o Bragantino, ele ainda não me demonstra ter jogadores que na hora H vão chamar a responsabilidade e decidir em um jogo de alto nível. O Barcelona, por exemplo, de Guayaquil, vem numa fase muito ruim. O Barcelona, inclusive, tivemos o trágico falecimento do goleiro reserva, que sozinho em seu domicílio acabou ali tendo um acidente doméstico, veio a falecer, e o Barcelona estava aos cacos mentalmente para a partida. Inclusive a senhora Conmebol não ter anulado o jogo acho que uma das piores atitudes que eu vi de uma entidade nos últimos tempos, foi a Conmebol não ter anulado, ou pelo menos atrasado o jogo entre Barcelona de Guayaquil e Bragantino. E já era um Barcelona de Guayaquil desfalcado, mal tecnicamente, e com essa questão mental absurda de negativa de ter tido um companheiro que veio a falecer de uma forma extremamente imprevisível e trágica. E mesmo assim o Bragantino teve muitas dificuldades de eliminar, conseguindo apenas com o gol ali do John na reta final. Então, assim, Corinthians também não tem nada de um time copeiro recentemente, porque o Corinthians também tem essa questão de não ter conquistado um título de mata-mata há muito tempo. O último mata-mata grandioso que o Corinthians conquistou foi a Libertadores, em 2012. De lá para cá, os únicos mata-matas que o Corinthians vence que venceu, é o Campeonato Paulista. Então, também, na minha opinião, o Corinthians ele não é o favorito, caso jogue completo, por conta
de ter tido grandes resultados de título recentemente. Porém, o Corinthians, mesmo mal, o Corinthians, mesmo em má fase, ele chega longe em competições mais que o Bragantino. E o Bragantino não vem em má fase. O Bragantino vem com o mesmo plantel já há algumas temporadas, e é um Bragantino que não consegue chegar numa final de Campeonato Paulista. É o Bragantino que, depois daquela final de Sul-Americana, ele tem muita dificuldade em chegar numas quartas de Copa do Brasil. Ano passado caiu pro Ipiranga na Copa do Brasil. Então, assim, é o Bragantino que, pelo menos para mim, ele não transmite confiança. E esse ano, em 2 momentos que eu imaginava que o Bragantino iria mostrar personalidade e conquistar algo, não conquistou. Que foi na pré-Libertadores contra o Botafogo, sendo eliminado por um Botafogo em má fase, cheio de problemas e muito criticado pela torcida, ainda resquícios de 2023, e na semifinal do Campeonato Paulista, que inclusive o Thiagão estava presente em loco, que foi um jogo que eu imaginei. Não, agora o Bragantino vai enfrentar o Santos e vai eliminar o Santos, mesmo com o Santos na Neoquímica Arena tendo a sua torcida. E o que vimos foi um Bragantino que até fez um bom jogo, mas na hora H ninguém decidiu, enquanto do outro lado tivemos uma grande atuação individual do Guilherme. Então, assim, o Bragantino pode tranquilamente vencer os 2 jogos, mas hoje, imaginando um Corinthians que pode sim utilizar alguns titulares, utilizar pelo menos mais que 70% da equipe titular contra a equipe de Bragança Paulista, eu confio mais no Corinthians, mesmo o Corinthians estando numa má fase, porque o Corinthians do Ramon Dias, ele vem demonstrando evolução, e ficou para mim claro contra o Atlético Mineiro. Faltou pro Corinthians um atacante mais definidor, porque impressionante o jogo tático que o Corinthians imprimiu na Arena MRV, tanto que a própria torcida do Galo, em muitos momentos, se demonstrou insatisfeita com o desempenho da equipe, porque o Corinthians, taticamente, o Ramon Dias conseguiu neutralizar o jogo do Milito. A questão é, na hora do vamos ver, o Paulinho conseguiu arrancar um pênalti, enquanto o Corinthians desperdiçou outras oportunidades, principalmente ali com o Yuri Alberto, e aí o Hulk, precisão 100% de pênaltis na partida, garantiu o resultado para o Galo. Então, Renan, eu vejo um Corinthians vitorioso, indo na linha de raciocínio que teremos ao menos 70% da equipe titular. Agora, Corinthians full reserva, aí esquece. Aí o Bragantino se classifica vencendo os 2 jogos. Passando para o próximo duelo, que vai acontecer no mesmo dia, né? É do Huachipato do Chile contra o Racing da Argentina. Como você vê, Thiagão, esse duelo? Olha, o Huachipato ele foi um dos times que eu mencionei que conseguiu participar dessa fase de playoff, que ela é nova, porque ele foi eliminado na Libertadores, né? Ele tinha 8 pontos, ele estava no grupo do Grêmio e do The Strongest, que foram os primeiros colocados, né? Ambos com 10 pontos. Então o Huachipato ele conseguiu estar disputando os playoffs, acabou passando de fase nessa última semana que a gente teve os confrontos da Sul-Americana, né? Tinha vencido o Racing e aí acabou passando nos pênaltis, né? O Racing do Uruguai, não esse Racing da Argentina que a gente está falando, né? Que inclusive é um time de um dos grandes jornalistas, né? Que é o Mauro César Pereira, que jamais escondeu seu amor pelo Racing. Eu acho que pela tradição, né? Do time argentino e até pela dificuldade que o Atipato teve para passar do Racing do Uruguai, que já é uma equipe menos conhecida e com um plantel bem menos arrojado do que o Racing da Argentina. Não que o Racing da Argentina é esse grande Racing, mas recentemente, inclusive, foi um dos times que revelou um meia que despontou como se fosse, talvez, em tese, quase o novo Messi, que acabou assinando com o Corinthians, né? O Rojas, e aí teve todo o imbróglio na justiça, e aí não é mais jogador da equipe corintiana, e o Corinthians vai ter que pagar por todo o contrato, por falta de pagamento. Mas esse é o Racing da Argentina que estamos falando, né? Contra o Huachipato. Primeiro jogo é no Chile, né? Mando do Huachipato, vai precisar fazer o resultado em casa. Se pelo menos vencer o Racing, mesmo que seja por um gol de diferença, e poder jogar pelo empate, aí o time chileno pode ter alguma chance. Agora, se for empate ou vitória do time argentino, vai ser muito difícil que o Huachipato consiga reverter seu placar, muito por conta da equipe do Racing ter um pouco mais de tradição nas competições continentais, tá? Então aí, nesse caso, Renan, eu acho que talvez a camisa e o time estar mais habituado a esse tipo de confronto pode acabar ultrapassando. Fora que o argentino, ele é o rei da malandragem em relação a fazer a cera, a sentir mais dor, a ter um jogador adversário que acaba sendo expulso, enfim, os times argentinos têm essa tradição nas competições continentais.
só complementando a fala, o Huachipato, ele está brigando para não cair no campeonato chileno. E aí a gente sabe, quando você está brigando para não cair no seu campeonato local, não sei até que ponto será priorizada. E contra o Racing, o Huachipato ele não vai com 100%. O Huachipato ele elimina o Racing do Uruguai com alguns reservas, só para vermos o nível do Racing, que inclusive iludiu alguns corintianos com aquela atuação. Inclusive, grande jogo do Coronado, talvez o principal duelo no qual a contratação do Corinthians em 2024 desempenhou, mas cá entre nós, né? O Racing é muito fraco tecnicamente e o Huachipato, mesmo com um time mais alternativo, priorizando o campeonato chileno, que a gente sabe que só cai em dois, mas ao mesmo tempo o Huachipato é justamente o primeiro time fora da zona do rebaixamento, não sei até que ponto a equipe chilena vai jogar todas as suas fichas contra um Racing que é segundo colocado no campeonato argentino e tem um dos técnicos mais experientes dessa Sul-Americana e da América do Sul num torno, que é o Gustavo Costas. É um técnico, na minha opinião, apesar, né, de já ter ali mais de 60 anos, é um técnico que tem ideias interessantes para o futebol em 2024. Ele, inclusive, tem uma outra coincidência que ele treinou o Racing em 98. Então, assim, só para temos o Ramon Dias no Corinthians, que treinou o River em 96, ganhando uma Libertadores, e temos no Racing um treinador que treinou o próprio Racing em 98. Então, é um Racing que ele tem um bom time, tem o Juan Quinteiro como seu grande jogador técnico, é um baita nome, só que o Quinteiro tem muita daquela questão de... Ele lembra muito o Paulo Henrique Gança aqui no futebol brasileiro. Ele não é aquele cara que vai correr pelo time, ele é um cara que vai ajudar, mas não é aquele jogador de muita intensidade, de ficar acompanhando o jogador rival. Mas quando ele tem a bola no pé dele, muita coisa diferente pode vir, seja numa bola parada ou mesmo com as coisas ali com a bola rolando. Então, é um Racing respaldado no Quinteiro. O Thiagão cita o Rojas, tem um Gabriel Rojas, agora se destacando ala esquerdo. Alô, Corinthians. Corinthians que ama contratar um Rojas, tem outro Rojas surgindo aí no Racing. Esse talvez seja mais barato, né? Mas o Coringão que gosta de um Rojas, o Racing já tá também formando mais um. Tem o Nardoni, que para mim é um meio-campista que tranquilamente caberia em 50% dos clubes do futebol brasileiro, 22 anos. Aquela questão, né, de scout, né? Muito se busca, às vezes, jogadores mais velhos e tal. O Racing tem um meio-campista que pode, que, na minha opinião, poderia jogar no futebol brasileiro, que tem muito potencial, inclusive, ele também já é sondado pelo futebol europeu. Então, é um Racing que, além de ter muitas valências, enfrenta um Huachipato que eu não sei até que ponto vai com o time titular. Então, já imaginando um Racing sendo o melhor time, com os dois indo com 100%, agora, indo da linha de raciocínio, que é um Racing que vai enfrentar um Huachipato misto, priorizando o campeonato chileno porque ele tem chances reais de ser rebaixado, aí, mais do que nunca, é um Racing que eu vejo como principal favorito entre todos os confrontos nestas oitavas, e para mim, teremos Racing nas quartas, Renan. Agora passando para 3 jogos aí entre Brasil e Argentina, né, um confronto que a gente gosta muito, Rosário Central contra Fortaleza, Atlético Paranaense contra Belgrano e Boca Júnior contra o Cruzeiro. Quem leva melhor nesses 3 confrontos aí, Tiagão? Brasil ou Argentina? Olha, confesso que eu não tô sendo clubista, mas na minha visão, Cruzeiro e Boca vai ser um grande jogo, mas muito mais pelo Boca ser o Boca Juniors, e isso deve ser respeitado sempre nas competições internacionais e continentais. O Boca sempre demonstrou essa polivalência, sempre demonstrou essa tradição, então jamais, jamais, jamais podemos deixar de salientar isso. Mas olhando para os 3 confrontos, os 3 brasileiros eles são favoritos. O Fortaleza tem um time muito melhor do que o Rosário, assim, muito, assim, não é pouco. O Rosário pode passar, o problema é dele, mas o Fortaleza tem um time muito melhor do que o Rosário. O Atlético Paranaense tem um elenco, tem um plantel, tem um trabalho melhor do que o do Belgrano. E o confronto mais, talvez, equilibrado, muito mais por conta da tradição do Boca Juniors, mas o Cruzeiro ainda é favorito contra o Boca. Então, sem titubear, sem ser clubista, nesses 3 confrontos entre Brasil e Argentina, eu sou Brasil assim, ó, tranquilamente, tá?
Para mim, o Brasil terá 100% de aproveitamento. Fortaleza e Rosário. Fortaleza, para mim, é muito mais time que o Rosário. Concordo muito com a fala do Thiagão. O Rosário Central é uma equipe tão limitada que o Inter jogou mal e quase se classificou. O Inter, muito mal, quase levou para os pênaltis. Esse é o Rosário Central. Pode passar do Fortaleza? Pode. O Rosário Central pode ir na Arena Castelão vencer e na sua casa vencer. O futebol é, de longe, um dos esportes coletivos mais imprevisíveis, se não o mais imprevisível de todos. Então, falarmos aqui em favoritos não significa em nada do que vai acontecer em campo, mas fazendo aquele prognóstico e buscando sempre argumentar o porquê cada equipe tem a sua chance de classificação, na porcentagem, para mim, Fortaleza é 80% favorito diante do Rosário Central. Citei que Racing e o Huachipato é um dos jogos mais desequilibrados, aliás, é o jogo mais desequilibrado, na minha opinião, dessas oitavas. Fortaleza e Rosário Central, para mim, é top 3. O Fortaleza chega pra... E lembrando, Fortaleza não tem Copa do Brasil. Então, essa semana, o Fortaleza está descansando. São muitos jogadores machucados que podem estar aptos no dia 14 para termos o jogo da ida e, consequentemente, termos também um time mais fresco para o jogo da volta. Então, Fortaleza e Rosário Central é um jogo, na minha opinião, Fortaleza é muito favorito. O Atlético Paranaense vem melhorando com o Diório. Então, assim, aliás, com o Divani, que é o novo treinador desse do Cuca. O Atlético Paranaense vem oscilando no Campeonato Brasileiro muito por conta dessa transição do Cuca para um técnico muito jovem. Inclusive, é o técnico mais jovem da história da era dos pontos corridos. 32 anos apenas tem o argentino. Mas, de qualquer forma, já está demonstrando qualidade. E os jogadores do Furacão já estão entendendo as ideias de jogo. E o Atlético vem com bons resultados. Inclusive, conseguiu uma vitória importante fora de casa diante do Cuiabá e tende a ser uma equipe que vai conseguir focar nas Copas, porque no Campeonato Brasileiro ele não se encontra num estágio de luta contra a zona do rebaixamento. Pelo contrário, é um Atlético Paranaense que inclusive tem potencial para brigar pelo G6, mas como está vivo na Copa do Brasil, como está vivo na Sul-Americana, em tese o Furacão tem aquela tranquilidade de focar apenas nos mata-matas. E pensando no Furacão focado contra o Belgrano, que tem sim bons jogadores, mas no X1 o Atlético é muito mais time, inclusive o Belgrano é outro clube que atrapalhou muito o caminho do Internacional nessa Sul-Americana, mas mesmo o Inter tendo jogado mal os dois duelos contra o Belgrano, quase que venceu ali, principalmente o que foi feito, o que foi realizado aqui no Brasil. Então o Belgrano é uma equipe que tem sim os seus pontos fortes, mas no geral é mais limitada tecnicamente que o Atlético Paranaense. E para fecharmos, temos o grande duelo, na minha opinião, dessas oitavas, que é Cruzeiro e Boca. Inclusive pode ser uma revanche de 2018. Na ocasião, o Boca eliminou o Cruzeiro nas quartas de final, inclusive jogo polêmico, né, que é o famoso jogo do Dedé, que o VAR acabou intervindo de uma maneira muito esquisita lá em La Bombonera, expulsou o defensor do Cruzeiro e depois o Boca criou ali a sua vantagem no jogo da volta, mais polêmica ainda, também envolvendo ali uma possibilidade de gol do Cruzeiro. Então foi um duelo bem polêmico que tenho certeza que está até hoje na mente do torcedor cruzeirense. Então é um duelo que também tem esse clima de rivalidade. E também ao duelo teremos o reencontro, né, de Cássio e Boca Juniors, que foi um dos grandes momentos aí dos últimos anos de Libertadores. Teve 2012, teve 2013, mas também teve em 2022 aí capítulos. Então é o Cássio mais uma vez reencontrando o Boca Juniors, é o Boca Juniors reencontrando mais uma vez aí um dos seus principais vilões recentes. Dito isso, mantenho a minha fala anterior. Cruzeiro para mim é o principal favorito para ser campeão dessa Sul-Americana, e um dos motivos é porque, na minha opinião, ele eliminou o Boca. E você eliminar o Boca Juniors, independente da fase, você cria uma moral gigantesca. E é um Cruzeiro que está na parte de cima da tabela, ou seja, se ele quiser focar apenas na Sul-Americana, ele consegue tranquilamente, porque ele tem pontos suficientes ali para queimar uma gordura lá, já que ele, neste momento, está integrado ao G6. E além de tudo isso, o Cruzeiro não tem Copa do Brasil. Então, essa semana, teremos jogos da Copa do Brasil, o Cruzeiro está descansando. Então, por conta disso, eu vejo o Cruzeiro muito forte para essa reta final, no Brasileirão e principalmente na Sul-Americana, que possui menos jogos até a conquista. Então, Renan, Fortaleza, Atlético Paranaense e Cruzeiro, para mim, são favoritos. Tomara, né? Porque além de ser equipes brasileiras, eu sou, sim, saudosista com brasileiros em competições continentais. É 3 argentinos caindo. E também não deixa a modéstia de lado. Para mim, ver equipe argentina sendo eliminada, a minha noite ou meu dia fica mais agradável. Agora passando para o próximo confronto, que foi entre Palestino e Independente de Medellín, né? O único representante da Colômbia. O Palestino que deu trabalho para o Flamengo na Libertadores, eliminou o Cuiabá na última rodada, nos playoffs, e enfrenta o Independente de Medellín. O que você acha, Thiagão?
Olha, na minha visão, é um confronto um pouco mais equilibrado, né, dentre os últimos que a gente citou, em relação aos brasileiros contra os argentinos. O Palestino, como você bem citou, deixou o Flamengo em maus lençóis, deixou ali até o Tite um pouco ameaçado caso tivesse uma eliminação precoce, né, ou não conseguisse ter um bom resultado na Libertadores ali na fase de grupos. Ele é um dos times que também veio proveniente da terceira colocação da Libertadores. Eu acredito que esse confronto, as duas equipes possuem chances parecidas, tá? Mas eu acho que talvez o momento que o Palestino vive possa colocá-lo numa questão um pouquinho mais de favoritismo. Momento esse que, óbvio, eu ressalto na competição em si, né? Porque o Palestino não é uma das grandes equipes também do futebol chileno, né? Até perdeu por 3-1, né? Hoje, que a gente está gravando aqui, é só o sétimo colocado, mas não tá em condições ali de rebaixamento, não tá mais próximo do G4 do que do Z4. Então é um clube que não vive um momento péssimo, mas não é um clube que, enfim, vai brilhar os nossos olhos em relação ao futebol praticado. E nesse caso, talvez o que possa fazer diferença é a questão da ordem do mando de campo, né? Que o Palestino ele vai ter que decidir fora, vai ter que decidir lá na Colômbia, né, a sua classificação. E isso sim também pode fazer, claro, uma diferença, porque a gente sabe que o mando de campo nessas decisões elas são mais importantes, mas até para efeito de comparação em relação à posição no campeonato e tudo mais, o campeonato colombiano ele tá na sua fase, né, do clausura e ainda só foram 3 partidas disputadas, né? Alguns clubes já começaram a disputar as 4 e aí ainda não tem tanto parâmetro para que a gente possa vislumbrar. Mas eu acredito que por todos esses pontos citados, o Palestino possa levar uma leve vantagem. Para mim é o jogo mais equilibrado dessas oitavas. O Independiente Medellín é aquele famoso time que, dentro do campeonato nacional, ele é bom, mas ao mesmo tempo não tem nenhum jogador que se destaque que você fala, pô, esse cara aqui, ele é acima da média no futebol sul-americano, como por exemplo, eu citei o Quinteiro no Racing. Esse para mim é acima da média. Porém, não vejo o Medellín tendo esse jogador. E também não vejo o Palestino tendo esse jogador. Só que são duas equipes, taticamente falando, que são equipes que você vê ideias interessantes quando tem bola e quando não tem bola. E por essas e outras estão ainda vivas na Sul-Americana. Então é um jogo muito, mas muito equilibrado. Só que para mim vai prevalecer o fator casa. O Palestino, ele não só contra o Cuiabá, mas numa maneira geral, ele demonstrou que em casa ele é mais forte em alguns momentos do que fora. Só que, por exemplo, contra o Cuiabá, que é o recorte mais recente, o Palestino ele jogou melhor em casa, porém não conseguiu fazer o resultado. E fora de casa, apesar do 2-1, ele não foi melhor que o Cuiabá. É que é aquela questão do Rigamonte estava naquela noite inspirada e o Cuiabá, com Pita, Daverson, não conseguiu ter o poder ofensivo adequado. Mas é um Palestino que oscila muito, questões de jogar em casa e fora. O Medellín oscila menos. O Medellín ele já tem uma questão mais nítida. É muito forte em casa e fora de casa deixa a desejar tranquilamente. Então, na minha opinião, é um confronto que, pelo menos de forma prévia, já que é muito equilibrado ao meu ver, eu vou ir pelo fator casa. Eu vejo que o Medellín dentro de casa, ele pode fazer mais jus à sua força do que o Palestino. Sem falar também a questão humana. Os jogos do Palestino parecem aqueles jogos na época de pandemia. Você não sente nenhum tipo de um acréscimo da torcida. É aqueles jogos mais calados, é aqueles jogos que você escuta o narrador de uma forma até vem eco juntamente. O Medellín não. O Medellín é estádio lotado, é a torcida jogando junto, é um jogo em que se um outro jogador do visitante sente essa pressão, os próprios jogadores colombianos tendem a aproveitar. Então, assim, é muito equilibrado o jogo, porém, o meu critério de desempate para apostar e não ficar em cima do muro é que o Medellín vai garantir a sua vaga por conta do jogo de volta, que será inclusive realizado no próximo dia
21 de agosto, Renan. Perfeito. Agora passando para duas equipes aí já veteranas nessas competições aí continentais, nós temos o duelo entre a LDU, né, do Equador contra Lanús da Argentina e o Libertad do Paraguai contra um Esportivo Ameliano também do Paraguai. Como você vê esses dois confrontos, Thiagão? LDU favorito contra Lanús e Libertad também contra o Esportivo Ameliano? Olha, a LDU para mim sim é favorita contra o Lanús, né? A LDU é mais um time que veio proveniente da terceira colocação da Libertadores, tá? A LDU estava na Libertadores no grupo do Júnior Barranquilla e do Botafogo, então enfrentou aí um time brasileiro para poder ser eliminado da Libertadores e vir para a Sul-Americana. É terceira colocada no campeonato, né? Equatoriano, ali atrás apenas do Del Valle do Barcelona. Então eu acredito que esse primeiro confronto entre LDU, desculpa aí, e o Lanús, a LDU seja a favorita. O Lanús teve um campeonato razoável na primeira fase, terminou em sexto do grupo B na primeira fase do campeonato argentino, só que não está vivendo uma boa fase, está em 12º nessa segunda parte do campeonato argentino. E em relação a Libertad e o Esportivo Ameliano, né? O Libertad super conhecido, esse sim, já disputou N fases de Copa Libertadores. Os times estão ainda iniciando, né, a segunda fase ali do campeonato, a parte do clausura, né? Até então só teve 2 jogos, o Libertad venceu um e perdeu um, e o Esportivo Ameliano até o momento apenas empatou. Então a gente teria que utilizar um pouco mais do abertura, né? O apertura, perdão. Abertura seria a tradução desse. E aí, no Apertura, o Libertad liderou a primeira fase com 48 pontos e o Esportivo Ameliano ficou em nono colocado. Então, com base também em relação a ser um confronto doméstico e que tem toda essa questão da tradição do Libertad, né? Não é um time que vence muito na Libertadores, mas é um time que sempre esteve constante, né? A gente pega a década de 2000, de 2010, de 2020, que é agora, o Libertad sempre foi um time ali com uma certa frequência, né, na própria Libertadores. E principalmente nas décadas anteriores, que eu acabei mencionando aqui, eram décadas no qual a gente não tinha tantas vagas como se tem hoje, né? Então isso só mostra também a eficiência e a tradição do Clube do Libertad dentro do futebol paraguaio. Desta forma, dito tudo isso, eu acho que o Libertad também é favorito, assim como é a LDU, e a única chance do Esportivo Ameliano passar é conseguir um empate, talvez, enfim, levar a decisão para os seus domínios, mas acho muito difícil. Acho que o Libertad vai fazer valer da sua experiência, da sua torcida e vai conseguir conquistar a vitória logo no jogo de ida, tá? No duelo paraguaio, para mim o Libertad é favorito. Inclusive, o Libertad ele tem o técnico mais jovem hoje no mundo, se tratando ligas que são credenciadas a uma entidade, consequentemente com aval da FIFA, que é o Ariel Galeano, com 27 anos. E ele já é treinador desde os 25. É bizarro você ter um técnico com 27 anos lidando com muitos jogadores mais velhos que você e mesmo assim mantendo um nível muito adequado. O Libertad bateu o recorde de pontos na temporada do Campeonato Paraguaio. Me decepcionou esse ano na Libertadores, porque estava em um grupo que, na minha opinião, era assim acessível de classificação, que era o grupo no qual tinha o Nacional do Uruguai lidando ali com o River Plate muito favorito, e aí o Libertad acabou ali ficando em terceiro e tudo mais. Mas, de qualquer forma, é uma equipe interessante que tem o Oscar Cardoso, aquele cara mais saudosista, que gosta de relembrar bons momentos do futebol europeu na última década. O Oscar Cardoso foi nada mais, nada menos que um dos principais artilheiros aí de competições da UEFA com a camisa do Benfica, inclusive com muitos títulos pelo Benfica, que na época treinada pelo Jorge Jesus, ídolo e referência até hoje do Flamengo. Então, assim, é um time que você tem talentos individuais e também tem um bom sistema tático movido pelo seu treinador, que é uma das principais promessas do mundo. Inclusive, já teve o próprio Cruzeiro sondou a questão do Ariel Galeano, mas ele disse que não tem a menor chance neste momento de sair. Então, assim, já é um treinador em que já está no radar de clubes brasileiros, já está no radar, inclusive, também de clubes da sauditas, enfim. Então, é uma grande atração para essas oitavas de final. O Libertad e o Sportivo Ameliano é uma equipe de meio de tabela do Campeonato Paraguaio que tem os seus pontos
fortes que podem ser destacados, mas nesse duelo interno, o Libertad cansa de vencer o Sportiva Meliana a cada ano. Então, assim, a tendência, a expectativa é que isso se repita a âmbito internacional. E pelo lado da LDU e Lanús, eu citei do Racing ser o principal favorito, do Fortaleza estar no top 3, e para mim o meu top 3 ele é Racing, o Fortaleza e a LDU. Eu vejo a LDU muito favorita para o duelo nessa Sul-Americana, porque o Lanús é uma equipe muito instável, muito instável. O Campeonato Argentino demonstra isso. O Lanús conseguiu perder para um Cuiabá muito mal, que ainda não tinha tantos reflexos assim do trabalho do Petit, e a equipe matogrossense foi lá na Argentina e conseguiu talvez um dos seus principais resultados de sua história, que é vencer, né, um campeão do Sul-Americano, Lanús, inclusive, também contra um brasileiro que foi a Ponte em 2013. Então, assim, o Lanús tem história na competição, mas para mim, hoje, não é nada confiável contra uma LDU treinada pelo Pablo Sanches, coincidências ou não, o treinador que levou o Palestino a estar na Libertadores em 2024 e também o técnico conhecido por bons desempenhos em Copas, em mata-mata, um técnico que já é respaldado por resultados interessantes neste formato de competição, que tem um jogo muito bem definido na altitude, que dificilmente acaba sendo neutralizado pelo adversário, e fora de casa, mesmo jogando fora da altitude, vem evoluindo, né? Tanto o Del Valle quanto a LDU, a cada ano que passa, são equipes que demonstram um futebol mais equilibrado, longe da altitude. Então, já para mim já é papo de 15 anos atrás. Ah, fora da altitude é um outro time. Hoje as coisas estão mais equilibradas do que nunca. É tanto que o Del Valle nessa atuada, a LDU nessa atuada, vem conquistando conquistas sem a necessidade do último jogo ser, ou do jogo principal ser na altitude. O Del Valle, campo neutro, venceu o São Paulo. LDU, campo neutro, venceu o Fortaleza. Enfim, entre outros exemplos. Então, Renan, vejo o Libertad passando com certa facilidade, mas por ser ali dois paraguaios, não caracterizo como um dos grandes favoritos assim, de forma individual, mas lidando com essa partida entre LDU e Lanús, aí eu vejo sim um pouco mais de facilidade. Eu vejo a LDU vencendo com muita tranquilidade mesmo a equipe argentina, e fora de casa eu vejo a LDU conseguindo ao menos o empate. Agora falando de favoritos para a próxima fase, no caso das quartas de finais e semifinais, né? Eu vou fazer uma brincadeira aqui com o chaveamento. O vencedor de Rosário Central e Fortaleza pega o de Bragantino e Corinthians. E do mesmo lado da tabela também está Atlético Paranaense, né, contra o Belgrano, e o Huachipato contra o Racing. Isso mostra para a gente que a gente pode ter aí pela frente mais dois confrontos brasileiros. Se a gente seguir a linha que Fortaleza passa e pegar Bragantino ou Corinthians, que você acha aí, Tiagão? Fortaleza passa para as semifinais? Eu acho que vai passar dos dois times, independente seja o Bragantino ou o Corinthians. Eu vejo o trabalho do Fortaleza muito mais consolidado. É um time que, inclusive, foi à final, né? Pude participar, inclusive, de uma transmissão via rádio da final da Sul-Americana. Eu vejo o Fortaleza como favorito com qualquer dos dois cenários, independentemente de um Bragantino com um trabalho já consolidado, um time regular, e também um Corinthians em ascensão no quesito competitividade, né? Que hoje o Corinthians ele compete contra os adversários. Os resultados até podem ser os mesmos, mas a perspectiva em relação ao Antônio Oliveira e ao Ramon Dias, elas já são distintas, isso tanto por parte da mídia, tanto por parte dos torcedores, só que a única questão é que continua de uma mesma forma e uma forma positiva, é a evolução e o trabalho contínuo do Fortaleza, que me deixa muito tranquilo de falar que num cenário assim o Fortaleza estaria em mais um ano numa semifinal de Copa Sul-Americana. Para mim, o Fortaleza passa. Para mim, o Fortaleza, independente de qual for o adversário paulista, estará na fase semifinal, e também independente de como poderia ser ali o chaveamento fora ou em casa. Para mim, o Fortaleza elimina o Bragantino jogando a primeira em casa ou a primeira fora, e Corinthians idem. Apesar do Corinthians, né, ter uma conotação maior neste tema, porque a Neoquímica Arena é um território extremamente hostil, mesmo com o Corinthians mal.
final. Isso ficou claro na temporada passada, quando a equipe paulista brigou para não cair e mesmo assim, muito por conta do fator casa, chegou na semifinal de Copa do Brasil e chegou na semifinal de Libertadores, ou de, desculpa, Sul-Americana, que o próprio Fortaleza o eliminou sem chegar a vencer o Timão lá na Zona Leste paulistana. Então, assim, Fortaleza para mim grande favorito, independente de qual vai ser o adversário. Mas só um palpitezinho, na minha opinião, o Corinthians daria mais trabalho do que o Bragantino. Acho que, pensando ali em confrontos, acho que até em questão de estilo de jogo, para mim o Ramon Dias daria mais trabalho ao Vojvoda do que o Pedro Caixinha. Agora, se Fortaleza passa, né, de Bragantino e Corinthians, e Atlético Paranaense, passa do Belgrano e passa do Racing ou Huachipato, nas quartas de finais, a gente tem um confronto aí entre Atlético Paranaense e Fortaleza. O que você acha, Tiagão, desse confronto? Aí já fica um pouco mais complexo, porque aí já tem uma questão do Atlético, né? Que enfim já até conseguiu o título dessa competição. Olha, é um confronto equilibrado, viu? Um confronto equilibrado. Eu talvez ficaria com. Ah, não sei. Eu não sei, porque eu acho que eu gosto mais do jogo do Fortaleza, mas eu gosto, talvez, mais individualmente das peças do Atlético. Acho que o Fernandinho vem fazendo uma boa temporada, é um dos líderes desse elenco. Enfim, perdeu o Bento, né? Negociado com o futebol saudita. Olha, equilibrado, mas eu sei que eu não posso ficar em cima do muro, então acho que eu vou dar um voto de confiança para talvez o Fortaleza fazer um back-to-back aí, a final da Sul-Americana. Então, colocaria Fortaleza à frente. Mas assim, é uma linha muito tênue, tá? E você, Lelê? Para mim, o Fortaleza passa. Só que com muito, mas muito equilíbrio. É aquele duelo que seria definido na reta final do jogo da volta. E assim, são duas equipes que possuem um fator casa extremamente excepcional. Jogar na Arena Castelão é totalmente diferente do que outras equipes em seus domínios, e jogar na Liga Arena é também extremamente delicado e hostil. Até utilizar esse termo hostil, né, que citei falando da Neoquímica, também aqui em território brasileiro. Isso é pouco falado também. Muito se fala, os times brasileiros são tecnicamente mais fortes e tudo mais, e concordo. Acho que para mim tem que ser o princípio. Mas outro detalhe que faz as equipes brasileiras serem competitivas, fortes e, consequentemente, conseguir classificações contra diante dos duelos sul-americanos é o fator casa. Hoje o futebol brasileiro tem muito time que em casa é muito difícil de se bater. E nessa Sul-Americana, todos os exemplos são válidos. Ganhar no Nabi Abichedi é muito difícil. Neoquímica Arena nem se fala, pelo fato de termos uma torcida corintiana que apoia 100 minutos, se possível, e se deixar apoia 200. Liga Arena é outro território muito difícil de se bater. Arena Castelão, idem. E o Cruzeiro, idem, seja no Mineirão ou até mesmo na Arena Independência, o conhecido Horto. Então, seria uma partida muito bacana essa entre Fortaleza e Furacão, por conta desses duelos nas arenas, Castelão e Liga Arena. Mas dito isso, para mim o Fortaleza se classificaria, até chuta um agregado. Acho que seria um agregado de 3-2 e o Leão do PC voltaria a mais uma final continental. Favorito ao título. Vamos passar aqui. A gente já fez praticamente uma análise de todos os jogos, de tudo que pode acontecer. A gente pode tirar aqui alguns favoritos ao título, né? Eu colocaria em primeiro, né, o Atlético Paranaense, Cruzeiro, Boca Júnior e LDU. O que você acha, Thiagão? Tem algum outro time que você incluiria nesses favoritos? Ou qual a ordem que você privilegiaria, né, para os clubes aí campeão da Sul-Americana? Olha, eu acho que de todos os times, a gente citou aqui que avançaria, hoje eu consigo enxergar um Cruzeiro como o maior favorito. Eu digo isso porque, né, o Cruzeiro ele tá num momento de retornar às suas glórias, foi vendida a SAF, que era administrada pelo Ronaldo, para um outro grande empresário, que enfim é torcedor, quis investir, está investindo em grandes contratações, quase conseguiu a contratação do Dudu, que seria uma contratação de impacto para reforçar o time, mas também para trazer mais mídia, para mostrar que o Cruzeiro voltou para a Série A de fato agora, realmente ali está disputando. Então, eu vejo o Cruzeiro se passando do Boca, né, se provando aí como um dos candidatos ao título. Agora, quando a gente olha para a LDU, talvez dos times não brasileiros, seja assim o time um pouco mais ajeitado, um time que tem um padrão tático e também tem a
a sua trajetória de tradição, então é sempre importante respeitar. Jogar em Quito não é fácil, é importante salientar isso também. E entre os brasileiros, os outros mais é o Atlético Paranaense e o Fortaleza. Já vejo o Corinthians e Bragantino apenas como quem vai chegar mais longe, e nesse momento eu não consigo vislumbrar eles como favoritos em uma possível final, uma possível semifinal. Como temos neste momento 16 equipes nesta briga, vou fazer aqui rapidamente um top 5 e, em resumo, explicar ali um pouco as palavras o porquê de cada um. Cruzeiro, para mim, é o grande favorito porque possui um bom sistema defensivo, bons meio-campistas, bom ataque e tem um goleiro, na minha opinião, um dos maiores da história do futebol sul-americano em questão de desempenho, mesmo não tendo tantos títulos assim, que é o Cássio, e tem um bom treinador que é o Seabra. Para mim, é engraçado, né? Todo ano temos um treinador brasileiro que é taxado como grande esperança, grande inovação, grande isso, grande aquilo, mas o Seabra, para mim, de todos os nomes que vem surgindo, ou que surgiu de forma mais pontual em 2024, é a grande revelação aí de técnicos. E um campeonato brasileiro com tantos estrangeiros, o Seabra, para mim, ao lado do Ceni, e o Tite também dispensa comentários, são os principais brasileiros. Em segundo, na minha opinião, é o Fortaleza, pelo seu treinador, por ter um bom time, uma ideia de jogo que do goleiro ao atacante é bem compreendida, e também o fator casca, que para mim ele é importante, que é mesmo muitas vezes você não ter uma grande equipe, mas você estar acostumado com aquela competição. E o Fortaleza, para mim, está acostumado com a competição o suficiente para poder fazer uma outra grande campanha, já que é o atual vice-campeão. E lembrando, em 2022 o Fortaleza chegou numas oitavas de Libertadores. Então, assim, é desde 2022 que o Fortaleza está nessa toada de competições internacionais. Em terceiro, na minha opinião, a LDU é a atual campeã, e o fator altitude, mesmo entendendo que a LDU fora de casa já é uma equipe muito mais competitiva em 2024 do que era 10, 15 anos atrás, mesmo tendo esse atenuante do jogo como visitante, a LDU em casa é muito forte. E até a final é uma LDU que, em tese, jogará 3 vezes na altitude, oitavas, quartas e semi. A chance dela vencer qualquer equipe hoje do futebol sul-americano em casa, ela é grande. A LDU até mesmo contra forças da Libertadores, a LDU ela tem chances de vencer jogando em casa, o que dirá nessa sul-americana. Então, para mim, a LDU é a terceira força. Aí, o quarto, eu coloco o Racing, que é uma equipe interessante, tem um técnico experiente e tem bons valores individuais, uma ideia de jogo bacana. O Racing talvez seja um dos melhores times no futebol sul-americano que melhor aplica o sistema de 3 zagueiros. É muito legal ver o Racing jogar, porque ele joga com 3 zagueiros, mas é uma equipe muito ofensiva. E aí acaba sendo uma lição de muita gente que ainda em 2024 acha que 3 zagueiros é sinônimo de ser retranqueiro, que 3 zagueiros você está deixando de ter um meio-campista e de ter um atacante. Que, na minha opinião, é totalmente uma visão limitada do assunto. Dá para você ter 3 zagueiros e um desses zagueiros ser o meio-campista, ser o jogador que pise na área e tudo mais. E o Racing faz muito bem isso, tendo 3 defensores que sabem utilizar muito bem ali a bola nos pés com posse. Então, por uma ideia de jogo técnico / também valores individuais, o Racing é o quarto, e em quinto o Atlético Paranaense, que é outra equipe que se pegarmos o recorte dos últimos 10 anos, ninguém venceu mais a Sul-Americana que o Atlético Paranaense. Então, para finalizar, eu vou deixar um espaço aqui para a gente se despedir do nosso público. Agradecer bastante a você, Renan, você, Lele, que estava com a gente, principalmente vocês que estão escutando a gente. Deixem um feedback sempre de vocês. Sigam a gente em todas as plataformas possíveis onde você esteja assistindo esse conteúdo. Deixe também sugestões, caso queira que a gente fale sobre algum assunto específico. Ainda tem muito futebol para acontecer até o final do ano. Decisões, os campeonatos estão afunilando, sejam os de pontos corridos, sejam as competições de mata-mata. Estaremos aqui trazendo toda a cobertura para vocês dos assuntos mais importantes que acontecem no futebol. Minha rede social, para quem quiser me seguir lá no Instagram, Thiagão com th.jornalista. Então, @Thiagão com th, o Thiago, Thiagão.jornalista, se quiser seguir lá. Abraço, valeu, brigadão, bom dia, boa tarde, boa noite. Primeiramente, sempre uma grande honra estar ao seu lado, Renan, ao Thiagão, e principalmente ter uma honra de participar de mais um episódio aqui deste maravilhoso
maravilhoso podcast, sempre também, igualmente como o Thiagão citou, deixar aí os nossos ouvintes muito tranquilos e livres para darem feedbacks, tudo mais, sugestões de pauta, sugestões de assunto, mas de qualquer forma, nos siga em todas as plataformas possíveis para acompanhar ali as melhores análises, independente da competição. Aqui falamos de tudo, inclusive futebol internacional, futebol nacional, então fiquem conosco que muita coisa boa está por vir. E sobre redes sociais, no meu Instagram, comento sobre futebol de uma forma também bastante ampla, seja nacional ou internacional, leandro.correia, com i 22, e também no meu Twitter, aí sim, uma constância maior, Lele Correia 2, para acompanhar ali as minhas opiniões, análises e também informações sobre o mundo da bola, tanto nacional quanto internacional. Abraços a todos e até uma outra oportunidade. Eu deixo aqui também os meus agradecimentos a você, Lelê, a você, Tiagão, por participar desse podcast, fazer aqui os comentários mais bem-sucedidos do futebol brasileiro. E agradeço também a você, ouvinte, que esteve conosco até o momento. Um forte abraço e até o próximo episódio. Valeu!